A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o irmão Josué. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando aqui a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, ok? Vou ler o versículo 1, 2, 3, 4 e até o versículo 5, mas o destaque será no versículo 1, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, faça a sua inscrição. Se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, ok? Então, sem mais delongas, vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesta carta para Timóteo, que se encontra dentro de um bloco de cartas pastorais. Por que pastorais? Porque está envolvido com o conceito doutrinário e não somente evangelístico, ok? Que é direcionada às igrejas, tá certo? Então, vamos lá. Capítulo 4, aliás, de 1 Timóteo, vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstenções de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Certo? Eu li aqui na versão ACF, e agora eu vou estar lendo na versão NTLH, para que os irmãos possam também entender, caso tenham alguma dúvida, tá? Então eu vou ler aqui na versão NTLH. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração e agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração e agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam os alimentos acessíveis a Ele. Até aqui, tá bom? Então, o que eu acho assim bem interessante é que o apóstolo Paulo aqui ele está trazendo uma advertência não para o mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está perdido, o mundo já está no engano. Essas advertências e exortações são para o povo de Deus, ou seja, para a igreja de Cristo. São para aqueles crentes fiéis que estão inseridos dentro de uma comunidade cristã. E a exortação que Paulo está trazendo aqui para Timóteo é que ele ficasse atento, porque muitas pessoas apostatariam da fé, ou seja, elas sairiam daquela fé a qual elas foram iniciadas. E ele dá os motivos, porque essas pessoas acabariam saindo, se perdendo, deixando a sã doutrina da igreja, a comunhão com os santos e com as pessoas que estavam ali, que foram resgatadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer aqui, né, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por pessoas que distorcem a verdade, fazendo com que estas pessoas enfraqueçam a sua fé e sejam minada a esperança que elas tinham em Deus e na salvação de Jesus Cristo. Então a gente percebe que existem muitas pessoas que entram dentro das igrejas e como o reino ele é uma mistura entre joio e trigo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo trata disso nos evangelhos. O reino de Deus é uma mistura. Nós temos joios e nós temos trigo, né? Então Paulo aqui ele começa
a trazer essa advertência para o mundo? Não. Para os perdidos? Não. Para aqueles que não têm compromisso com a verdade? Não. Paulo está trazendo o ensinamento aqui para aquelas pessoas que estão inseridos dentro de uma comunidade cristã e que estão andando e caminhando na sã doutrina. E Paulo está advertindo Timóteo e ao mesmo tempo trazendo essa referência para dentro da igreja, que muitas pessoas seriam enganadas. E essas pessoas que seriam enganadas apostatariam da fé por este motivo, porque seriam enganadas por doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, essas pessoas não creem mais naquela verdade e elas começam a inserir dentro das cabeças das pessoas que a doutrina do quê? Da denominação está certa? Não. A palavra de Deus começa a colocar em dúvida o que está aqui dentro da própria palavra de Deus, dentro dos próprios conceitos bíblicos, doutrinários, os pilares da fé cristã. E essas pessoas que estão dentro da igreja, que ainda não têm a sua fé fortalecida, elas começam a ter dúvidas e começam a declinar da fé, a se afastar da fé. É como a parábola do semeador, onde a semente foi caindo. Muitas até germinaram, porém, porque veio o inimigo, sua fé e as preocupações com o mundo, acabaram removendo esta semente daquele solo e com isso elas acabaram se perdendo pelo caminho. Então Paulo vem exortando isso. Eu quero usar aqui dois materiais rapidamente, já estou finalizando o vídeo, para mostrar o conceito e os motivos de como é importante uma doutrina bem alicerçada, tendo um bom alicerce, alicerçada dentro das escrituras. E o porquê as igrejas precisam voltar dentro desses alicerces, principalmente igrejas que têm realmente o compromisso com a verdade, ok? Porque pessoas morrem espiritualmente porque falta a palavra de Deus dentro dessas igrejas e conceitos bíblicos embasados e forte dentro delas. E é sobre isso, exatamente isso, que o apóstolo Paulo está tratando aqui com Timóteo. Eu vou usar aqui dois materiais rapidamente, que eu até deixei marcado. Primeiro é essa revista aqui, que vai tratar sobre 1º e 2º Timóteo, ok? E depois as cartas pastorais, aqui pela editora Chamada, já tem review dele aqui no vídeo. Então eu vou pegar aqui uma parte, aonde ele vai falar aqui, sobre o propósito dessa carta pastoral, para você saber a importância que tem o corpo doutrinário dentro de uma igreja e pregações expositivas da palavra de Deus. Então, vocês verão que o propósito das cartas pastorais, aliás, é algo profundo para a saúde espiritual da própria igreja e para os membros que ali estão e que precisam de alimento sólido e não somente de leite. Então, eu vou ler aqui só uma parte que eu achei muito interessante desse material aqui para os irmãos. Ele vai dizer assim, ó: é muito interessante observar que Paulo enfatiza o ensino da igreja e a conduta da casa de Deus, e não o evangelismo. Essa carta é uma mensagem para a igreja, carta pastoral, repleto de conselho, instruções, exortações para um jovem pastor da igreja. Se levarmos em conta a ênfase de que a carta dá ao ensino ou à doutrina, então concluímos: qual a prioridade de que o Espírito Santo indica para a igreja? Assim podemos descobrir qual a característica que o Senhor deseja ver realizada em nossa vida. O culto de uma igreja não é primordialmente o local para uma mensagem evangelística, né? Mas o local de orientação para crentes. As atividades evangelísticas devem ser realizadas separadamente, né? Aí ele vai dizer, quanto mais a igreja for instruída na doutrina, tanto mais seus membros estarão motivados e equipados para alcançar as pessoas na vida cotidiana. Olha que instrução maravilhosa para as nossas vidas e a conduta e a saúde espiritual da igreja. Os membros da igreja precisam ser doutrinados
dentro da Sagrada Escritura, e as pregações ali é em forma de ensinamentos, porque as pessoas que estão ali são evangélicas, são crentes. O evangelismo é um outro sistema que é dado para o mundo, porém, dentro das igrejas se faz necessário um ensinamento doutrinário para que os membros sejam fortalecidos, enchidos e que aprendam as verdades bíblicas para quando saírem no seu dia a dia poderem ensinar as pessoas que estão perdidas no mundo lá fora. Agora, olha isso daqui que eu vou estar lendo nesse estudo bíblico sobre a questão da apostasia. Aqui ele vai falar sobre a apostasia no seu âmbito mais geral e também no seu âmbito mais macro. Olha que interessante isso daqui. No futuro, alguns apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar significa abrir mão, deixar uma posição, desviar-se ou cair. Apostasia da fé significa abandonar a sã doutrina. Uma só fé, Efésios 4:5. E passar a acreditar em invento de doutrina pela artimanha de homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, Efésios 4:14. A fé verdadeira como corpo de doutrinas que foi entregue por Deus aos santos. A quantidade de apóstatas, alguns, graças a Deus, não são muitos, mas alguns. E estes, geralmente, são pessoas carismáticas e influentes. 1 Timóteo 1:19, 2 Timóteo 3, de 5 a 9. Alguns renegarão a fé, desviarão os ouvidos da verdade. 2 Timóteo 4:4. O amor ao dinheiro e outros vícios são motivos para alguns se afastarem da sã doutrina. Então veja como que é importante que as igrejas tenham o foco, que as pessoas tenham o foco nesse corpo doutrinário e ensinar as verdades bíblicas. O próprio apóstolo Paulo exorta a igreja, exorta a saúde dessas igrejas a fazerem isso. Não é à toa que nós vemos muitos desvios doutrinários de muitas igrejas tradicionais hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque elas estão se desviando do propósito doutrinário de ensinar o corpo cristão e promovendo atos evangelísticos para crentes. Crentes não precisam ser evangelizados. Crentes precisam ser doutrinados, exortados, porque a evangelização é para o mundo. Jesus disse para os apóstolos: ide por todo o mundo, né? Levar o evangelho a toda criatura. Quem são essas criaturas? O povo que está perecendo e perdido. Jesus não disse ide dentro das igrejas e evangelizai lá dentro. Não foi isso que Jesus disse, porque a evangelização é para o mundo, para dentro da igreja. É um corpo doutrinário, são ensinamentos para que o povo saia dali realmente doutrinado e conhecedores da palavra de Deus. E como é que se faz isso? Estudando as Sagradas Escrituras, pregando mensagens expositivas, não evangelização para crente. Quem está pregando e evangelizando crentes está promovendo algo inverso do que a própria Sagrada Escritura manda. Dentro da igreja, são doutrinas, exortações para que essas pessoas se fortaleçam, entendam a vontade de Deus e aí sim saiam para fora para evangelizar aqueles que estão perdidos. Deus abençoe e até o próximo vídeo.